O que a astronomia tem a ver com a relação tempo e espaço? Vou conversar com Paulo Sérgio Bretones, ele é da Sociedade Astronômica Brasileira. Paulo, qual é a relação da astronomia e o tema do Fórum Permanente de hoje, que é tempo e espaço? Bom, as determinações de espaço e de tempo ao longo da história sempre estiveram ligadas com determinações astronômicas. Então, o tamanho do espaço, o tamanho da Terra, o tamanho do sistema solar, ou as escalas de distância, sempre estiveram ligadas com as determinações de tempo. Quer dizer, dia, ano, ou mesmo passando por semanas ou meses, que tem a ver com o calendário, foram desenvolvidos ao longo da história. E essas determinações do tamanho do espaço ou da marcação do tempo, não é? As escalas de distância e de tempo, sempre tiveram uma concepção astronômica. Foi a astronomia que ajudou a determinar essas questões. E como se deu essa evolução, Paulo, desde a antiguidade até os tempos atuais? Bom, há muito tempo atrás, eu diria, o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, entre outras coisas, por causa do desenvolvimento do calendário. Quer dizer, o homem já, na antiguidade, precisou saber qual era o lugar onde o Sol nascia num determinado, por exemplo, no horizonte, e começou a relacionar, em certas épocas do ano, o nascer do Sol em certos lugares, ou a direção em que o Sol nascia em certos lugares, começou a fazer uma relação com a época de plantar e colher certas plantas, certas frutas, e fazendo isso, o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Entre outros motivos, a gente sabe também, não é? Mas, principalmente, o domínio do calendário fez com que o homem dominasse a agricultura e passasse a ter um desenvolvimento muito grande já na antiguidade. Quer dizer, então, a gente tem exemplos como os egípcios, que sabiam a época de plantar e colher nas margens do rio Nilo, e isso era determinado pela posição, por exemplo, das estrelas. Eles sabiam a época de plantar e colher, e dominando o calendário, teve um grande impulso, vamos dizer assim. Poderíamos dizer que nesse período, tempo e espaço caminhavam juntos. Caminharam juntos, exatamente. Essas determinações, a evolução da medida do tempo e do espaço, historicamente, sempre aconteceram ao mesmo tempo. E hoje? Bom, e hoje, assim, o que nós achamos que o nome dia, por exemplo, que do seu ponto de vista didático e pedagógico, a gente diz que dia é o tempo que a Terra demora para dar uma volta ao redor de si mesma, é assim que a gente determina o dia, não é? Mas ao longo do tempo não era bem isso, quer dizer, o dia era considerado a parte iluminada, quer dizer, o tempo que o Sol demora desde que ele nasce até que se põe no outro lado do horizonte. Essas determinações que foram feitas, por exemplo, por relógio de Sol, ou determinações que os antigos conheciam, pelo ângulo da posição em que o Sol passava no céu, isso foi construído, como a gente disse, ao longo da história, mas hoje a determinação do tempo ainda é astronômica, quer dizer, quem determina o tamanho do dia é a rotação da Terra. Mas o padrão do segundo, por exemplo, é determinado por uma vibração do átomo de césio. Isto é um padrão da determinação do segundo, mas para aferir isso, quer dizer, estamos no segundo a mais ou um segundo a menos de um ano para o outro, quem determina isso é o tempo de rotação da Terra. Qual a aplicação dos estudos da astronomia no cotidiano das pessoas? Bom, no cotidiano isso tem a ver porque se a determinação da rotação da Terra tem a ver com uma coisa que nós percebemos aqui, que é diferente do átomo de césio, que é uma coisa observada em laboratório, tem a ver com o cotidiano no sentido de que se a Terra tiver um pequeno atraso ou um pequeno adiantamento no seu movimento, isso determina diretamente esse tipo de coisa. Agora, no cotidiano das pessoas, como nós falamos que há uma construção da questão da posição em que o Sol nasce num determinado lugar do horizonte, em certas épocas do ano, eu acho que o cotidiano das pessoas tem a ver, mesmo que inconscientemente, mesmo que as pessoas não percebam isso muito claramente, mas a diferença do lugar em que o Sol nasce e se põe, que determina o número de horas do dia, por exemplo, o número de horas iluminadas durante o dia, isso tem a ver com o cotidiano, porque a gente percebe essas diferenças, a gente percebe a diferença de temperatura, isso tudo está relacionado com o nosso ambiente, não é? Ou reconhecer que uma certa planta tem uma certa flor, um certo fruto, que vai dar numa certa época do ano, isso os agricultores têm que conhecer muito bem. Embora as pessoas que moram na cidade não se dão conta disso, porque vejam que podem perceber que podem comprar uma fruta numa época ou fora de época, quando a gente diz, né? Mas essa ligação no cotidiano acontece o tempo todo. E para a determinação de que horas são, nós temos que saber isso. Nos vemos no próximo programa. Fique ligado, até lá!